Eu vim aqui porque eu precisava fazer esse vídeo. Eu já vi pessoas que usaram o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Também conheci pessoas que, por amor a Cristo, abriram mão de oportunidades e de grandes lucros. Olhando para a situação do país em que nós vivemos, a pergunta que fica é: será que é possível o crente prosperar sem abrir mão dos valores cristãos? É possível enriquecer sem envergonhar a Cristo? Para isso eu preciso falar com vocês sobre dois personagens, Abraão e Ló. Todos nós conhecemos Abraão. Abraão é conhecido por nós como pai da fé. Ele, ouvindo a voz de Deus, que encontrou com ele, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi obediente a Deus e saiu daquela terra, indo em direção à terra que Deus mostraria. E com ele foi o seu sobrinho Ló. Se Abraão saiu por obediência, talvez Ló saiu pela conveniência, pela oportunidade de tentar crescer em outros lugares. Percebemos que os dois andam juntos por determinado tempo, mas depois ambos se apartam um do outro. E por que houve essa divisão? Olhando para o capítulo 13 de Gênesis, percebemos que há um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão quer preservar muito a amizade que ele tem com o sobrinho, por isso ele diz que não é certo que os pastores dele e os pastores de Ló briguem, porque eles são parentes muito próximos. Então Abraão propõe algo para Ló, falando o seguinte: escolha, a terra está diante de você, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E a escolha fica a critério de Ló, e Ló escolhe o melhor campo para o seu gado. O problema é que esse campo é em direção a Sodoma e Gomorra, que, segundo a palavra do Senhor, eram grandes pecadoras contra Deus. Abraão parte para o outro lado, mas ao se afastar de Ló, Abraão ouve do Senhor a seguinte promessa, que ele daria aquela terra a Abraão e aos seus descendentes, reforçando a promessa que Deus havia feito em Gênesis no capítulo 12. Ló vai armando suas tendas até a cidade próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. O que Ló não sabia é que por aqueles dias houve uma guerra, haveria uma guerra no caso, e houve essa guerra. Sodoma e Gomorra ia guerrear contra o rei pela qual eles pagavam imposto. Consequência disso, as duas cidades perdem essa guerra e fogem. E o rei vitorioso pega todos os espólios de guerra e leva para a sua cidade. E nesses espólios de guerra estava Ló e sua família e seus bens. Agora a pergunta que eu faço é: o que Ló tem a ver com a guerra de Sodoma e Gomorra? Nada. Então por que ele foi levado em cativeiro? Porque ele estava próximo. Isso me faz pensar o seguinte: foi escolha de Ló ir para aquela região. Foi escolha de Ló levar o gado dele, o rebanho dele, para aquelas pastagens. Então, o que nos leva à seguinte pergunta: aonde as nossas escolhas estão nos levando? Para onde nós estamos indo com as escolhas que nós estamos fazendo? Abraão pode ser que Abraão tenha levado desvantagem, mas não foi isso que aconteceu. Quando Abraão ouve que Ló, seu sobrinho, foi levado do cativeiro, ele reúne 318 homens aproximadamente para conseguir libertar o sobrinho dele. Não só isso que acontece, Abraão vence aqueles reis que anteriormente haviam vencido Sodoma e Gomorra. E ao retornar à casa, quando Abraão vence aqueles reis, liberta o seu sobrinho e volta para a casa dele, adivinha com quem que Abraão se encontra? Se encontra com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma vira para ele e fala: me dá as almas e fica com os bens para você. Só que Abraão não aceita. Lembra-se que Abraão saiu por obediência e não por conveniência. Então ele não faria um acordo com o rei de uma cidade que ele sabia que não agradava a Deus. Ele diz a seguinte frase: fique com você os seus bens, e eu não pegarei um centavo do que é seu, para que você não diga
que foi Sodoma e Gomorra, que enriqueceu a Abraão. Isso foi uma escolha sábia, porque após isso Deus aparece para Abraão dizendo: eu sou seu galardão e sua grande recompensa. Se nós formos olhar a história, percebemos que mesmo depois disso, Ló não se afasta de Sodoma, antes ele vai morar na cidade. E essa é a pior escolha que poderia ter feito. Ele decide fazer aliança com aquele povo. E o que acontece? Todos nós sabemos que existe um julgamento, um juízo para aquela cidade, e Deus vai se destruir. Ló se vê numa posição que ele tem que fugir de lá. E quando ele foge sem nada. Se ele entrou com Sodoma, com bens, com gados, com rebanho, ele tem que sair fugido sem nada na mão. Apenas as duas filhas e a esposa, que no final ela também acaba perecendo. Então vem uma pergunta: com quem nós estamos nos aliando? Quem é que está fazendo acordo conosco? Nós vemos nos jornais escândalos após escândalos de acordos que foram feitos com políticos e empresários corruptos. Os acordos pela qual nós fazemos podem nos trazer prejuízo maior do que nós esperamos. E se Deus nos ama, e a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ama, certamente Deus não vai permitir que nós permanecemos em um lugar que Ele não deseja que nós estejamos. Por que é um dos motivos de que Abraão prosperou foi pelo fato de que ele obedeceu. E nós temos que entender que muitas vezes o crente prospera na obediência e não na oportunidade. Porque aquilo que aparentemente possa ser uma oportunidade, como apareceu para Ló, o fato de ter uma oportunidade de ir campos mais verdes, o fato de parecer uma oportunidade de morar em Sodoma, lhe causou prejuízo. E algumas oportunidades podem fazer com que isso ocorra conosco. Se nós queremos glorificar a Deus, nós devemos agir com sabedoria e não nos aliar àqueles que afrontam a Deus e não andam em seus caminhos, e não ir para um lugar que nos afasta de Deus.